Quando Jude Bellingham deixou o Birmingham City ainda adolescente para se tornar um dos meio-campistas mais cobiçados do mundo, poucos imaginavam que apenas alguns anos depois o seu irmão mais novo começaria a trilhar um caminho semelhante. E agora, com apenas 19 anos, Jude Bellingham está chamando a atenção da elite europeia e despertando o interesse de ninguém menos que o Real Madrid. Mas afinal, quem é Jude Bellingham? Como ele surgiu no futebol e o que o torna um talento tão especial? Vamos voltar ao início dessa história e entender como o irmão mais novo da família Bellingham começou a sua trajetória nos gramados. Bom, Jobe, assim como o irmão, ingressou nas categorias de base do Birmingham ainda muito jovem e, claro, a comparação com o irmão mais velho era inevitável. Porém, enquanto Jude sempre teve uma presença dominante no meio-campo, Jobe apresentava características diferentes. Era um jogador versátil, com boa visão de jogo e capacidade de condução de bola, podendo atuar tanto como meia avançado ou como um meia central. Os olheiros então logo perceberam que tinha um estilo próprio. Ele não era apenas o irmão mais novo de Jude, mas sim um jogador com um talento único. Ele passou por todas as categorias de base do clube, mostrando um grande desenvolvimento técnico e físico, e aos 15 anos já começava a treinar com o elenco principal. O primeiro momento de Jobe no time principal do Birmingham aconteceu durante a temporada 21-22. Ainda com 15 anos, ele foi relacionado para um jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Colchester United, sendo colocado no banco de reservas. Caso tivesse entrado em campo, ele teria quebrado o recorde do próprio irmão, tornando-se o jogador mais jovem a atuar pelo clube. Mesmo sem entrar naquela partida, o simples fato de estar entre os relacionados já mostrava o quanto Birmingham confiava em seu potencial. Naquela mesma temporada, ele começou a se destacar na equipe sub-18, marcando 4 gols em 9 partidas. Além disso, teve oportunidades no time sub-23, jogando 4 partidas da Premier League 2, uma competição voltada para jovens talentos. Até que finalmente, no dia 8 de janeiro de 2022, ele fez a sua estreia oficial pela equipe principal do Birmingham. Foi um jogo da FA Cup contra o Plymouth Argyle, em que ele entrou no segundo tempo. Com apenas 16 anos e 107 dias, tornou-se o segundo jogador mais jovem a estrear pelo time. Nos meses seguintes, o técnico do Birmingham optou por introduzi-lo aos poucos no time principal. O jogador teve algumas oportunidades saindo do banco, mas ainda não era uma peça fundamental do elenco. Durante a temporada 22-23 foi utilizado em 26 partidas, mas sem marcar gols ou dar assistências. O talento estava lá, mas o tempo de jogo era limitado. Além disso, o Birmingham, por ser um time que brigava na parte de baixo da Championship, não conseguia oferecer as melhores condições para o seu desenvolvimento. Apesar disso, o clube reconhecia a sua importância para o futuro. Em julho de 2022, anunciou que havia fechado um contrato profissional com o Jobe, válido a partir do seu aniversário de 17 anos. Ou seja, isso significava que o clube tinha grandes expectativas sobre a sua evolução. Contudo, ao final daquela temporada, ficou claro que talvez o clube não fosse o melhor lugar para ele continuar crescendo. Mesmo com o contrato assinado, o jogador e seu staff sabiam que a melhor decisão para sua carreira poderia ser uma mudança de clube. Ele precisava de um ambiente onde pudesse jogar com mais regularidade e mostrar a sua evolução. Nesse contexto, o Sunderland surgiu como uma opção ideal. O time estava em um momento promissor, brigando na parte de cima da Championship e buscando o acesso à Premier League. Era um ambiente competitivo, mas ao mesmo tempo propício para jovens talentos se desenvolverem. E foi assim que no dia 14 de junho de 2023, Jude Bellingham foi oficialmente anunciado como reforço da equipe. Bom, no mês de junho de 2023, quando o Sunderland anunciou a contratação, muitos torcedores não tinham certeza do que esperar. Afinal, ele ainda não havia marcado gols ou dado assistências pelo Birmingham e não tinha uma grande sequência de jogos como titular. Alguns viam a contratação como um investimento arriscado para um time que almejava o acesso à Premier League. Porém, havia um fator crucial que ajudou o Jobe a se adaptar rapidamente ao novo clube, e eram as pessoas que estavam no comando. O diretor esportivo do Sunderland, o técnico Mike Dodds e o chefe de treinamento já haviam trabalhado no Birmingham City e conheciam bem os irmãos Bellingham. Eles sabiam exatamente como desenvolver Jobe e como extrair o seu melhor. Assim,
Jobe Bellingham não precisou de muito tempo para se adaptar ao Sunderland. Logo em seus primeiros jogos, ficou evidente que ele tinha algo especial. A sua capacidade de condução de bola, a sua leitura de jogo e a sua maturidade para um jogador de apenas 17 anos impressionaram os torcedores e a comissão técnica. Diferente do que aconteceu no Birmingham, onde era utilizado esporadicamente, no Sunderland ele rapidamente se tornou um jogador importante. O treinador viu nele um jogador versátil, capaz de atuar tanto como meio-campista ofensivo quanto como um segundo volante. A sua estatura e capacidade física permitiam que ele desempenhasse múltiplas funções dentro do esquema tático da equipe. E os números começaram a aparecer. Na temporada 23-24, Jobe disputou 47 jogos, marcou 7 gols e deu uma assistência. Para um jogador que ainda estava se desenvolvendo, era um desempenho extremamente promissor. E ele não era apenas um meia talentoso, tá? Era um jogador que contribuía para o coletivo, algo essencial para qualquer atleta que sonha em chegar ao mais alto nível do futebol europeu. Ficou claro que Jobe havia se consolidado como um dos melhores jovens da Championship. Mas o mais impressionante foi que ele não parou por aí. Se a primeira temporada de Jobe no Sunderland foi uma grata surpresa, a segunda confirmou que ele não era apenas um jovem promissor, ele já é uma realidade. A temporada 24-25 começou com ainda mais responsabilidade para o meio-campista. Agora com 19 anos, ele não era mais um jogador do futuro. O Sunderland precisava dele como peça-chave para alcançar o tão sonhado acesso à Premier League. Até o momento, são 31 jogos, 4 gols marcados e 3 assistências. Ele tem sido um dos destaques do Sunderland na Championship e a sua evolução física e técnica se tornou evidente. Ele passou a ser um jogador mais participativo, capaz de ditar o ritmo do jogo e influenciar diretamente os resultados. O seu posicionamento melhorou consideravelmente. Antes, ele alternava entre o meio-campo e o ataque, mas agora tem sido utilizado em uma função mais central, muitas vezes atuando como um meia organizador. A sua capacidade de carregar a bola e de encontrar espaço entre as linhas defensivas faz dele uma peça valiosa para o esquema tático do Sunderland. E além disso, a sua personalidade dentro do campo impressiona. Diferente de muitos jovens que demoram para se impor fisicamente, Jobe não se intimida. Ele enfrenta duelos físicos com zagueiros experientes, pressiona a saída de bola e tem mostrado uma confiança impressionante para alguém da sua idade. E tudo isso, claro, não passou despercebido pelos gigantes do futebol europeu. Com as suas atuações cada vez mais consistentes, Jobe começou a despertar interesse de clubes da Premier League e de outras ligas europeias. Com 78 partidas até o momento, 11 gols e 4 assistências, ele já tem uma experiência considerável para um jogador da sua idade. Ele se tornou uma peça-chave em um time competitivo e mostrou que pode lidar com a pressão de carregar um nome tão forte no futebol inglês. A questão agora não é se Jobe vai dar um passo maior na carreira. A questão é quando e para onde. Em janeiro desse ano, o portal espanhol Ficharris revelou que o Real Madrid havia incluído Bellingham em sua lista de potenciais reforços para o futuro. O clube merengue, que já havia apostado em Jude Bellingham como a sua grande estrela, via no irmão mais novo um talento em ascensão que poderia seguir um caminho parecido. Como eu já falei, Jobe é um meio-campista moderno, que combina força, técnica e muita inteligência. O seu porte atlético permite que ele seja dominante nos duelos físicos, a sua visão de jogo faz dele um ótimo organizador de jogadas e a sua versatilidade significa que ele pode atuar em várias funções no meio-campo. E isso encaixa perfeitamente no perfil de jogadores que o Real Madrid busca. Basta olhar para os jovens que chegaram nos últimos anos: Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler e, claro, Jude Bellingham. Todos são jogadores que não apenas possuem grande talento, mas também se adaptam bem a diferentes funções dentro do time. E Jobe poderia seguir o mesmo caminho. A grande questão agora é: quando ele vai dar o próximo passo na carreira? A tendência é que ele termine a temporada 24-25 no Sunderland. O seu crescimento ainda está em curso e o clube inglês, de certa forma, oferece uma boa estrutura para o seu desenvolvimento. Porém, com o interesse crescente de clubes da elite, é muito improvável que ele permaneça na Championship por muito tempo. Se o Real Madrid realmente decidir fazer uma investida, Jobe pode ter a oportunidade de se juntar ao seu irmão na Espanha e continuar a sua evolução em um dos melhores clubes do mundo. Só que essa não é a única possibilidade, tá?
Alguns clubes da Premier League, especialmente Tottenham e Crystal Palace, também podem entrar na disputa. Uma ida para um clube da primeira divisão inglesa poderia ser um passo muito bom antes de um salto definitivo para um gigante europeu. Bom, mas independente do que acontecer, uma coisa é certa: Jobe Bellingham não é apenas o irmão de Jude. Ele está construindo a sua própria trajetória no futebol e o mundo está começando a perceber isso. Seja no Real Madrid, na Premier League ou em outro grande clube da Europa, o futuro de Jobe está apenas começando. E pelo que vimos até agora, essa é uma história que vale a pena acompanhar de perto. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análise e história sobre o esporte. Até a próxima.